deslaçou o sapato. 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi. Verso 10. E de que também toma por mulher a Ruth, a Moabita, e que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Verso 11. E todo o povo que estava na porta, os anciões disseram: somos testemunho, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como Raquel e como a Léia. E ambos edificaram a casa de Israel e a teja valorosamente em Efratá e fazer-te nome afamado em Belém. Verso 12. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Amém. Amém. Irmãos, peço desculpa para os irmãos, tá bom? O limite está uma beleza. Irmãos, lição de número 6, a gente vai falar sobre um assunto muito importante. E também muito polêmico, né? Dado aí as situações atuais da nossa sociedade. Nosso trimestre todo a gente está falando sobre vários temas polêmicos, né? E hoje não seria diferente. Mas são temas polêmicos, irmãos, que enquanto muitas pessoas fogem desse tipo de assunto, são assuntos que são necessários serem debatidos pela igreja. São necessários que nós possamos conversar, dialogar, discutir a respeito disso. Por quê? Porque são assuntos que vão ao encontro direto dos nossos princípios. Então nós precisamos ter isso na nossa mente. A gente precisa ter assuntos que nem sempre a gente vai poder falar em um culto. Vamos dizer, assuntos que nem sempre a gente vai conseguir falar em um culto público, culto de domingo. Mas a gente tem aqui os nossos espaços na escola bíblica para poder debater esse tipo de assuntos. É importante que a gente mantenha isso. É importante que a gente dê valor a esses momentos. A lição de hoje nós vamos falar a respeito da masculinidade bíblica, como ela está sendo desconstruída na nossa sociedade atual. Então, a nossa verdade prática já começou dizendo algo interessante. A nossa verdade prática, ela diz o seguinte: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. E quando a gente fala de qualidades, irmãos, a gente precisa distinguir de característica. Qualidade não é característica, porque característica a gente tem, qualidade nós somos. Tá? Então qualidade não é o que eu tenho, qualidade é o que eu sou. Característica é aquilo que eu tenho, mas qualidade é aquilo que eu sou. E quando Deus nos cria, quando Deus cria o homem, Deus cria o homem com qualidades para ser viril, responsável e líder, para que ele tome essa liderança. Então nós vamos ver hoje, durante a nossa lição, nós vamos ver aí os aspectos da masculinidade bíblica, as características de uma masculinidade bíblica. Nós vamos ver como essa masculinidade está sendo desconstruída na sociedade nos dias de hoje. E nós vamos ver alguns exemplos, né? Na verdade um exemplo, o exemplo de Boaz, né? No livro de Ruth, de um verdadeiro homem com princípios e características bíblicas. Amém? Vamos para a nossa introdução? Nossa introdução diz o seguinte: o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem é desconstruído. Nesta lição, apresentaremos o mandato divino para o homem, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam, tá? A nossa lição, durante todo o trimestre, nós vamos bater muito nas ideias, nos ideais e nas ideologias progressistas, tá? Que são geralmente atreladas a políticas de esquerda. Porém, existem outras ideologias também que muitas pessoas de direita abraçam, que também abraçam esses ideais, que são os ideais liberais, tá? Então eu quero deixar isso claro porque às vezes a gente acha que só a esquerda é que vai contra os nossos princípios, mas alguns ideais liberais também, porque o liberalismo, não só o liberalismo teológico, mas o liberalismo político, ele também visa muito a individualidade do ser humano.
a liberdade individual de cada um. Então, quando nós falamos de liberal, de alguém que é liberal, é alguém que quer ter uma liberdade independente do que os outros ou a sociedade impõe. Ele quer ter a sua liberdade individual. Então, com isso surgem pessoas que querem fazer o que bem entendem, independente das regras que a sociedade impõe, ou de princípios, ou de valores, certo? Então, essas duas agendas, liberais e progressistas, vão de encontro com os nossos princípios, elas chocam, conflitam com os nossos princípios. Então, a gente precisa ter isso na nossa mente, certo? Irmãos, nós precisamos entender o termo que é utilizado nessa lição, que é o termo de desconstrução, tá? Quando nós falamos de desconstrução, nós não estamos falando a respeito da destruição, apesar de que a desconstrução vai levar à destruição. Mas a desconstrução é diferente, porque imagine, irmãos, que a gente tem esse prédio aqui da igreja. Esse prédio aqui da igreja, vamos supor que nós vamos destruir esse prédio. O que a gente faz? A gente vem aqui com marretas e toma na parede. A gente vem quebrando tudo, começa quebrando o púlpito, tanque batismal, a gente quebra as paredes, a gente arranca tudo que tem para arrancar, derruba ali a cabine de som, faz o que tem que fazer, destrói. Isso é um passo muito rápido, já chega direto na marretada. Hoje já chega direto já com um veículo aqui que vai sair quebrando tudo. Mas quando a gente fala de desconstruir, é o contrário de se construir. Então a construção, ela existe um processo. A construção é um processo. Você vem aqui, você não vem aqui do dia para a noite e coloca uma parede aqui, não. Você precisa vir aqui preparar o solo, você precisa vir aqui fazer um fundamento, né? Uma fundação. Depois dessa fundação estiver pronta, aí você vai fazer o contrapiso aqui, você vai vir tijolo por tijolo, montando as paredes, e você vai fazer todo o processo, até que as estruturas estejam montadas, para você vir cobrir com telhado, ou com uma laje. Então o processo de construção, ele é um processo que não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra. Da mesma forma o processo de desconstrução também. Então, irmãos, o contrário da destruição, que vem de uma vez, né, que vem iminente, que vem numa porrada só, a desconstrução, ela vem maquiada. A desconstrução, ela vem em pequenos detalhes. A desconstrução, ela não vem de uma vez só, ela vem pequena, a pequenos passos. Vem uma coisinha aqui, aí daqui a pouco uma coisinha ali, e que a gente começa a achar que isso é normal, e quando a gente vai ver, já virou uma bola de neve. Então a desconstrução, ela vem aos poucos, a gente vai entender um pouco disso na nossa lição, aqui no decorrer da nossa lição. Mas, meus irmãos, tranquilo? De boa? Qualquer dúvida pode levantar a mão aí, pode perguntar, tá bom? Se não souber, o Lindenberg responde. Nosso tópico 1 diz o seguinte, a masculinidade bíblica. Então a gente vai entender alguns conceitos, algumas características da masculinidade bíblica, daquilo que a Bíblia diz a respeito do papel do homem masculino, certo? Então, o subtópico 1 diz, a criação divina do ser humano. Deus é o Criador de todas as coisas no céu, na terra e no mar. Amém? Vocês concordam? Amém. Glória a Deus. A Escritura registra que Ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo. Macho e fêmea. Homem e mulher. Isso, irmãos, é uma coisa que a ciência comprova. Ponto. E a ciência não tem o poder de desconstruir isso. Não tem como. Nem a ciência consegue mudar isso. Ou é XX, mulher, ou é XY, homem, acabou. Não tem diferente. Não tem diferente, certo? Essa diferenciação visa o complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como ser humano. Os peixes, as aves e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isso é, a sua própria imagem e semelhança. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação. Então, irmãos, quando Deus cria o homem, lá em Gênesis 1:26, a gente vai ver que Deus fala, olha, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, certo? Então Deus, ele cria o homem, ele vai dizer ali, macho e fêmea os criou. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E essa diferença que fez com que Deus criasse o homem dessa forma, Deus cria, tudo que Deus não faz por acaso. Tudo que Deus não faz assim, porque eu achei bonitinho, porque... Não, Deus faz com um propósito. Qual foi o propósito de Deus ter criado o homem e ter criado a mulher? Era para que eles se complementassem.
Então o homem, ele designa um papel na sociedade. Deus criou o homem para que ele designasse um papel. E Deus criou a mulher para que ela designasse outro papel. E esses papéis juntos se complementam. Esses papéis juntos se completam. Então o homem, ele foi criado com uma missão. E Deus cria a mulher logo na sequência em submissão ao homem. Ou seja, compartilhando e ajudando o homem a cumprir a sua missão. O papel da mulher é ajudar, auxiliar. Deus criou Eva e colocou ela diante de Adão e disse: olha, eu estou colocando você aqui agora como a sua adjutora. Ela vai ser a sua adjutora. Ela vai ser a sua auxiliadora, ou seja, ela vai te ajudar a cumprir a missão que eu dei para você. Esse é o papel da mulher, esse é o papel do homem. O homem, ele vem com uma missão. E esses papéis, irmãos, eles se complementam. Só que nós estamos vivendo num momento na sociedade onde nós precisamos reafirmar valores, reafirmar princípios. Então, G.K. Chesterton, há 100 anos atrás, ele falou uma frase que hoje é uma profecia, quase uma profecia, né? Ele disse que chegaria um tempo em que nós precisaríamos provar que a grama é verde. E adivinhem, nós estamos tendo que provar isso. Nós estamos tendo que provar que homem é homem e mulher é mulher. Então nós chegamos num momento da sociedade onde nós precisamos reafirmar esses valores. Nós chegamos num momento da sociedade onde nós precisamos reafirmar os papéis, as missões que Deus deu ao homem e à mulher, para que as pessoas entendam que não é de uma forma banalizada, que não é de uma forma do que, o homem, ele não nasce homem, ele nasce neutro, e aí quando ele chega a determinada idade, aí ele escolhe se ele vai ser homem, mulher, ou se ele vai ser não binário, sei lá, hoje tem tanta sigla no negócio, né, que já não dá mais nem para entender. Tanto nome que a gente já se perde. Então não é dessa forma. Deus cria o homem e a mulher e estabelece missões e papéis para eles. Ponto final. E o que Deus cria permanece, o que Deus faz, né, Ele deseja, Ele cria com propósito, e esse propósito precisa ser realizado. Então Deus, Ele cria o homem com um papel, e Ele cria homem e mulher, e ponto final. Isso nem a ciência vai mudar, certo? Nem a ciência vai conseguir mudar isso. Eu acho interessante, né, porque na pandemia, essa galera progressista, né, a galera da esquerda, ela brigou tanto que a ciência, porque a ciência, porque eu sou pela ciência, mas chega nessa hora aqui, aí a ciência não vale nada. Aí a ciência não vale nada. Aí a ciência não tem poder, não, aí a ciência está errada, aí é uma construção social, aí, entendeu? Então, a gente precisa ser coerente naquilo que a gente diz. E quando Deus é tão maravilhoso que alguns pontos, né, claro que nem todos os pontos da Bíblia poderão ser provados cientificamente, por quê? Porque implica em fé. Se tudo pudesse ser explicado à margem da razão, então nós não precisaríamos ter fé. Mas Deus é tão maravilhoso que os pontos vitais da sua palavra, Ele permite que a ciência possa corroborar com isso. E isso é um ponto que a ciência não nega e não tem como negar. Né? Então, os gêneros que foram criados por Deus, homem e mulher, eles se complementam. Não é para entrar em guerra, mas para que eles se complementem, né? Para que eles se completem, assim eles possam desempenhar o seu papel em excelência diante do Senhor. O que acontece é que depois da queda, infelizmente, os papéis do homem agora foram trocados, né? Agora, o papel do homem, a missão do homem foi corrompida. Agora o homem foi corrompido, a mulher foi corrompida. Então, agora também a forma com que eles exercem e completam essas missões que Deus deu para eles, então agora também são modificadas. Deus, Ele cria o homem, coloca lá no jardim, e nós somos a obra perfeita do Senhor. Nós somos a obra perfeita de Deus. Como o autor ele colocou aqui, nós somos a coroa da criação, porque Deus cria tudo primeiro, e depois fala assim, agora esse lugar está pronto para receber você. Coloca Adão lá, e cria um homem perfeito, a imagem e semelhança de Deus, né? E quando Deus coloca o homem ali, Deus dá uma missão para ele de cuidar e de lavrar o jardim. Porém, quando o homem peca, agora Deus lança uma sentença sobre o homem, fala, agora você vai ter que suar agora, meu amigo. Agora você vai comer do suor do seu rosto, agora você vai morrer, quando você morrer você vai voltar ao pó da terra. E a mulher agora, o seu desejo, mulher, agora será, né, algumas versões vai dizer para o homem, né, o seu desejo é para o seu marido, mas em algumas outras traduções mais perto do original vai dizer que o seu desejo agora será contra o seu marido. Então por isso existe desde os tempos antigos
essa briga da mulher tentando assumir a missão que é do homem, e o homem deixando de assumir a sua missão que Deus colocou, certo? Então, nós somos a coroa da criação, mas fomos corrompidos pelo pecado, e desde então nós temos aí esse problema, né, generalizado na sociedade, que implica diretamente na masculinidade do homem. Então, nós precisamos ter isso na nossa mente, certo? Nós somos obra-prima de Deus, porém fomos corrompidos, e isso hoje implica no que a gente tem visto aí, né? Desde os tempos antigos nós já temos casos de homossexualidade, do homem deixando a sua masculinidade, e isso só tem se tornado cada vez mais recorrente na história. É como se a gente vivesse um loop, né? O livro de Juízes, ele vai mostrar um loop muito interessante, né? O povo peca, aí o povo é subjugado por um inimigo, aí eles se arrependem, Deus vem e salva eles. Aí depois de novo, a mesma coisa, eles pecam, Deus subjuga eles como um povo inimigo, eles se arrependem, Deus vem e salva eles. E fica nesse loop durante 540 anos, o povo lá em Juízes. E a nossa sociedade é da mesma forma. Em alguns hábitos vêm e vão durante a história, mas permanece nesse ciclo vicioso que é o pecado. Tá bom, irmãos? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Da hora? Vamos lá então, subtópico 2. Características da masculinidade. Então a gente já entendeu a respeito da criação do homem, certo? Deus criou homem e mulher, cada um com seus papéis, cada um com seus desígnios, e a queda, o pecado, mudou algo no desempenhar desses papéis, certo? Vamos então para as características da masculinidade. As Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais: cultivar e guardar. Então, homens que estão aqui, os homens que estão aqui, cadê os homens de verdade? Eita! Então, ó, homens que estão aqui, eu gostaria que vocês citassem, tá? Fora da revista aqui, que vocês citassem algumas características que vocês entendem que são características de homens que são segundo a Bíblia. Gostaria de saber de vocês, as características que vocês acham. Vamos lá. Um de cada vez, por favor. Fiel, honesto. Fiel, honesto, que mais? Responsável. Responsável, que mais? Provedor. Compreensivo. Compreensivo, que mais? Protetor. E aí? Honra, né? Homem honrado, né? Que mais? A mulher tá falando que dá dinheiro pra mulher, tá louco? Deixar o cartão sem limites lá, né? Que mais aí, gente? Provedor, mas nem tanto. Ó, tá vendo? Então nós temos inúmeras características que, se a gente for analisar, né, irmãos? Se a gente for analisar, nós vamos ter inúmeras características aí de um homem que ele é segundo a Bíblia, segundo aquilo que a palavra diz que o homem deve ser. Aquilo que o papel, essa aqui faltou, hein? Mastro. O homem precisa ser mastro. Então, irmãos, existem inúmeras características que o homem precisa ter. Existem inúmeras características que o homem precisa ter, né? Para poder desempenhar o seu papel, biblicamente falando. Certo? Dois desses principais papéis, a Bíblia vai dizer, logo no início, aqui no texto que nós lemos, em Gênesis 2,15, que Deus coloca o homem lá no jardim para que ele pudesse cultivar o jardim e guardar o jardim. Então essas duas coisas que Deus chama o homem para fazer são as duas principais, tá? Existem inúmeras, mas a gente vai ver três aqui características nessa lição a respeito da masculinidade do homem, que são as três principais. Então, ó, cultivar e guardar. Esses dois termos resumem o mandado divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem, ou seja, Deus já coloca isso no homem. Isso é do homem, certo? Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger a sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna. Então, irmãos, quando a gente fala a respeito de cultivar, de guardar, né, que foi aquilo que Deus colocou ali o homem no jardim do Éden e falou, você vai cultivar esse jardim, você vai guardar esse jardim. Deus ele está falando a respeito de duas coisas, sobre provisão e de proteção. Então, quando a gente fala sobre cultivar, quando alguém cultiva algo, né, o pastor tem a área do guerreiro dele lá, né, que é a mini chácara lá, e ele está plantando as coisas lá, ele é pastor Lígia, né? Então eles plantam, que eles estão sabendo. Mas quando você vai cultivar algo, isso demanda de você muito tempo, você precisa prover a todo momento.
Você precisa prover o quê? Um lugar que seja arejado, que tenha sol, para que a planta venha crescer. Você tem que prover uma terra boa, você tem que prover água todos os dias para que ela se alimente, para que ela possa crescer. Então o papel do homem em cultivar o jardim era prover para o jardim aquilo que Deus queria que ele provesse. Então prover-se para o jardim meios dele sobreviver, meios de que ele pudesse se manter, certo? E quando a gente fala de cultivo, irmãos, é interessante porque quem planta nunca planta na certeza, a não ser na nossa vida, né? Porque a gente pega uma semente de algo e a gente planta, mas não é certeza que aquela planta vai florescer. Existem inúmeros pés de abacate, pés de manga, que a gente vê que são estéreis. A gente não sabe se eles vão realmente dar fruto. Então quem cultiva prover, né? Prover algo sem a intenção de receber nada em troca. Ou melhor, com a intenção de receber algo em troca, mas não esperando nada. Então esse deve ser uma das coisas que um homem tem que ter na sua mente. O homem masculino, bíblico, o homem ele precisa entender que o papel dele de provedor não implica em reconhecimento. O homem precisa entender que o papel dele como provedor, ele vai prover, mas ele não tem que receber nada em troca. E um dos grandes problemas da sociedade e dos homens de hoje em dia é que eles querem reconhecimento. E se não tem reconhecimento, eles ficam dodóizinhos. Dodóizinho não. Eles ficam dodóizinhos, ficam de mimimi. Então, irmãos, o homem que é másculo, que é provedor, ele vai prover porque é a sua missão prover, ponto final. Não é porque ele vai receber algo em troca, mas porque ele precisa, porque esse é o papel dele. Foi para isso que Deus o chamou. Então, ser homem diante da Bíblia é entender para que Deus nos chamou, é entender para que Deus nos designou, Deus nos deu um papel, Deus nos deu uma missão e nós precisamos cumprir essa missão, independente de recebermos algo em troca ou não. Se recebermos, glória a Deus, boa, muito boa, mas se não recebermos, cumprimos o nosso papel diante de Deus. Pronto, ponto. Então esse papel de cultivar é o papel de ser provedor. Quem cultiva, provê. Deus colocou Adão no jardim do Éden e falou, você vai cultivar, ou seja, você vai prover para esse jardim tudo que ele precisa. E quando a gente fala de provisão, irmãos, a gente precisa entender que prover não é só dinheiro. Porque quando a gente fala de provisão, a primeira coisa, o homem tem que ser provedor. A primeira coisa que vem na cabeça é, o cara tem que trabalhar e tem que sustentar a casa. Ok, sim, precisa. Mas quando a gente vai ver a respeito de provisão, tá? O significado da palavra provisão não diz respeito apenas a dinheiro, mas diz a respeito de abastecer daquilo que se é necessário. E quando a gente fala que o papel do homem é provedor, então, ele precisa prover não só o dinheiro que é necessário para pagar as contas e para trazer o alimento para casa, mas ele precisa prover também amor, ele precisa prover também afeto, ele precisa prover respeito, ele precisa prover exortação, ensino e autoridade no seu lar, porque são coisas que são necessárias também. Não é só o dinheiro. Tem muitos homens que só veem a provisão como parte do dinheiro. Então, eu estou aqui dando meu dinheiro todo mês, eu estou trabalhando aqui todo mês, estou trabalhando aqui, meu dinheiro está aqui e meu papel está concluído. Não é bem assim. Não foi só para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para prover aquilo que é necessário. Então, irmãos, prover o dinheiro, prover amor, prover alimento, afeto, carinho, autoridade, o que for necessário para que a nossa família tenha uma vida digna, como Paulo falou aqui. O segundo aspecto é a respeito de guardar o jardim, ou seja, quando nós falamos de guardar, nós falamos de proteger. É o papel de ser protetor. Quando nós falamos do papel de ser protetor, guardar implica em ter algo valioso. Você não guarda algo que não tem valor. Então, quando Deus coloca você para guardar algo, quando Deus te dá o papel de protetor, significa que você tem algo nas suas mãos, algo na sua vida que é valioso e que você precisa proteger a todo custo. E quando a gente fala de proteger, irmãos, a primeira coisa que vem na cabeça dos homens, né? Estou num assalto lá, o cara vem assaltar e ele vai dar um tiro na minha mulher e pá, me joga na frente e me sacrifico pela minha esposa. Olha que coisa linda. Meu herói. Você faltou a capa vermelha, né? E a cueca por cima da calça. Mas proteger, irmãos, vai muito além de proteger de um perigo externo. Porque muitas das vezes o perigo é interno. Muitas das vezes o perigo somos nós mesmos.
Muitas das vezes o próprio perigo somos nós. Por quê? Porque muitas das vezes nós falamos coisas que machucam a nossa esposa, nossos filhos. Muitas das vezes nós fazemos coisas que machucam. E quando nós falamos de proteção, de ser protetor, nós precisamos entender que proteção é muito mais do que proteger de algo externo, mas é proteger da família, muitas das vezes dos familiares, das humilhações, das más línguas, que muitas das vezes vem, sua esposa, seu filho, e você precisa proteger, você precisa se colocar na frente, e até mesmo se proteger das suas próprias palavras. E eu acho que isso é uma coisa que é muito difícil, né? Porque a gente, quando a gente está no calor do momento ali, né? Quem é casado sabe, mas a gente está no calor do momento ali, está discutindo, de repente a gente fala um negócio que já é. Quando você foi ver, já era. E a palavra lançada não volta. Você já machucou. Você já criou uma ferida ali. Aí para consertar, meu querido, aí é muito graveto. Então, a gente precisa entender que a proteção do homem não é a respeito apenas de coisas externas, mas a respeito das coisas internas. E eu quero usar um exemplo simples aqui para os irmãos, tá? Simples. Minha esposa está ali. E nós temos um pequenininho de 2 anos, que estava falando aí antes de começar a IBT, né? E muitas das vezes eu preciso proteger ela dele. Porque eu brigo com ele por causa de alguma coisa, e ele sabe que ele não pode comigo. Ele sabe que eu vou brigar com ele, que ele não vai folgar comigo, mas ele vai folgar com quem? Com ela. E ele vai dar um tapa nela, puxa o cabelo dela, e aí eu tenho que ir lá e falar assim: menino, você está pensando que você está fazendo isso com quem? Você está doido? Então eu preciso às vezes proteger a minha esposa do meu próprio filho. Tudo bem, é pequeno, é criança, não entende, mas é o meu papel. Se eu deixo ele fazer isso aí agora, quando crescer ele vai pensar o quê? Que a mãe é o quê? Saco de pancada? Então, a proteção, irmãos, precisa ser em todos os âmbitos. Precisa ser no âmbito familiar, precisa ser de mim, daquilo que eu posso causar, precisa ser também dos perigos externos, sim. Eu não posso agir de forma a colocar a minha esposa, a minha família em perigo, porque eu sou aquele que protege, não aquele que arrisca, certo? Então o homem tem esses 2 papéis principais, de proteger e de prover. Amém, irmãos? Tranquilo? Amém. Isso é prover para a sua família uma vida digna. É isso que Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 5, do 28 em diante, então 32, se eu não me engano. Paulo ele vai dizer isso lá nesse texto. Então ele vai ratificar, né? É um texto que geralmente é lido aí em muitos casamentos, né? A partir do 22 do capítulo 5 de Efésios, né? Maridos, amai as vossas esposas e tudo mais. É um texto muito maravilhoso, muito lindo. Isso tem para a gente ler aqui depois. Mas Paulo está ratificando isso, Paulo está corroborando com essa ideia de que do homem ser aquele que provê, aquele que protege, que dá uma vida digna para a sua família. Então isso é dar uma vida digna, é prover aquilo que é necessário, não somente o dinheiro. Tá? Dinheiro se arranja até em banco, até no chão você acha dinheiro. É difícil, mas às vezes você acha. Tá difícil, mas às vezes você acha. Dinheiro você acha até por aí, você arranja até agiota que acha por aí, mas prover amor, carinho, autoridade, isso é só para quem é homem, velho. Isso aí é só para quem é homem, de acordo com o que a Bíblia diz, aquele que cumpre o papel que Deus chamou para ser feito. Amém? Continuando aqui, ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher, ao contrário do machismo, que inferioriza e desonra. Nesse aspecto, a Bíblia ensina o homem a honrar a mulher com toda a dignidade. Então, irmãos, aqui nós temos o primeiro problema que nós temos na sociedade que vem se arrastando aí, que é o machismo, né? Então, o machismo, irmãos, assim como o feminismo, foi muito nocivo para a masculinidade bíblica. Por quê? Porque o machismo colocou uma ideia na cabeça dos homens de que é só prover o dinheiro, é só eu trabalhar, eu não preciso dar afeto, eu não preciso dar carinho, eu não preciso perguntar como é que foi o dia, eu não preciso entender qual é a dificuldade que minha esposa está passando, que meu filho está passando, eu não preciso acompanhar o meu filho na escola, eu não preciso levar minha família para sair, para ter um lazer, eu boto o dinheiro dentro de casa e eu quero que o resto se vire. A minha esposa é a minha empregada, eu não preciso fazer nada dentro de casa, se eu trabalho fora, eu não faço nada dentro de casa, etc e tal. Então nós temos esse problema, esse é um problema que o machismo colocou na cabeça dos homens, isso vem se arrastando de anos. Porque o feminismo ele nasce como uma resposta a esse machismo. Então o machismo ele trouxe isso
que vai também contra o ideal de masculinidade bíblica, porque o ideal de masculinidade bíblica, apesar de mostrar que o homem precisa ser másculo, precisa ser viril, precisa ser responsável, ter autoridade, ser líder, mas não, o cara não precisa ser um lobo, o cara não precisa ser um monstro, que ninguém pode olhar na cara dele. E a gente sabe como era antigamente, a gente vê aí novelas, a gente vê aí filmes de época, que a mulher não tinha voz, né? Tinha que... esses dias passou uma imagem por mim, acho que no Instagram, e falava que, não sei em que país que era, será que no Brasil mesmo, que época que era, mas chegava no final do ano, as esposas se ajoelhavam com seus maridos e pediam perdão pelas coisas que elas tinham feito durante o ano. E era um negócio assim de humilhação mesmo, sabe? Então eram coisas que aconteciam antigamente. Sabe, eram coisas que aconteciam e isso criou uma imagem de um homem ser um ser superior à mulher. O que não é o que a Bíblia diz. Quando a Bíblia cria, né, quando a Bíblia mostra a criação do homem, como a gente já viu aqui em Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus não criou Eva da mesma forma que Adão cria ele, mas cria Eva da sua costela, para mostrar que ela deveria andar ao lado. Para dizer que os dois são feitos do mesmo material. Adão, quando vê, fala assim, agora essa aqui é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ou seja, é do mesmo material que eu não sou melhor do que ela. Nós temos apenas papéis diferentes. Então o machismo colocou na cabeça do homem que o homem é superior e que ele poderia subjugar a sua esposa. Então, esse primeiro problema, que é o machismo, que trouxe a desonra, que trouxe a inferioridade à mulher, é um grande problema. E nós temos isso também no nosso meio, irmãos. Existem muitos homens cristãos que são machistas. Tá? O machismo não está ligado só a, de repente, como as pessoas acham hoje em dia, né? A gente chega numa igreja, deixa eu ver se essa igreja aqui é machista. Deixa eu ver se tem alguma mulher no púlpito. Não é assim que funciona. O machismo vai muito mais além disso. O machismo vai muito além. Então, quando a gente fala a respeito de machismo, a gente fala realmente a desonra, a humilhação que os homens propõem às mulheres. A inferiorização da mulher, a achar que o homem está acima de qualquer coisa, quando não foi assim que Deus criou. Então esse é o primeiro problema que nós temos a respeito da masculinidade bíblica, que é o machismo, certo? Então, a gente precisa ressaltar isso, tá? Quando a gente vai falar, tem muito, irmão, se você procurar na internet aí, tem muitos grupos que tratam da masculinidade bíblica, só que eles pregam machismo. Eles têm a capa ali de masculinidade bíblica, não? Que aqui a gente é ministração para homens de verdade, é ministração para não sei o que, ministração para macho, alfa e tal, e não sei o que. E quando chega lá é só machismo. Não tem nada de Bíblia, não tem nada de homem bíblico, tem machismo. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente absorve, com aquilo que a gente faz, tá? Então, eu vi uma mensagem do pastor Augusto Nicodemos esses dias, e ele fala um negócio interessante. Ele fala o seguinte, ele fala, olha, eu não quero saber se você prega bem, se você canta bem, se você tem visão, revelação, eu quero saber como você trata a sua esposa dentro de casa. Porque isso vai revelar quem é você, o cristão que você é. Isso vai mostrar se você é um homem de verdade. Eu não quero saber se você pula, se você roda, se você cura, se você não cura, se você fala em outras línguas. Eu quero saber como você trata o seu esposo dentro de casa. Porque isso vai mostrar quem é você como cristão, quem é você diante de Deus, quem é você de verdade. Porque é muito fácil ser crente, homem bíblico aqui dentro, mas a gente precisa ser homem bíblico lá fora, principalmente dentro da nossa casa. Quando Paulo vai dar instruções a Timóteo e a Tito, Paulo ele vai dizer que em algumas características que ele mostra a respeito do pastor, do bispo, do presbítero, do diácono, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que ele precisa governar bem a sua casa, que ele não pode ser o quê? Espancador, que ele precisa ser homem de uma mulher só. Então, existem características ali que Paulo está mostrando, que não são características apenas de pastores, mas é aquilo que eu preciso ser na minha casa antes de ser alguma coisa aqui. Antes de eu almejar alguma coisa aqui, eu preciso ser lá na minha casa. Antes de eu ser pastor aqui, eu preciso pastorear a minha casa. O homem, o marido, ele é pastor de uma pequena igreja chamada família. Então o homem precisa saber que ele tem esse papel de prover, de guardar, de proteger, e que ele não pode ser machista, porque se ele for machista, se ele inferiorizar a sua mulher, se ele humilhar a sua mulher, então ele estará sendo o contrário daquilo que Deus o chamou para ser. Amém, irmãos? Amém.
Então isso é prover a sua família uma vida digna. Alguma dúvida? De boa? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão muito quietos. Vocês estão quietinhos. Deixa aí bem claro para as irmãs aí que a gente ensina os homens aqui de verdade ser bons maridos. Ninguém ensina ninguém aqui a ser Só aí, machista. irmãos, ó, os Ninguém trabalhos aqui para homem de ensina verdade aqui da ser Refúgio machista, é não. trabalho para homem de verdade, viu? Não é para machista, não. Top aí, manda seu marido pra cá. Pode mandar. Então, vamos lá para o subtópico 3, a liderança masculina. Deus confiou ao homem, Deus confiou a quem? Ao homem, a responsabilidade da liderança. Certo? Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. E o homem é a cabeça de quem? O movimento feminista, de viés neomarxista, considera esse modelo como um sistema machista, opressor para com a mulher. Então, irmãos, vamos lá. Deus deu a liderança para o homem. Deus chama o homem para ser líder. Deus chama o homem para governar. Deus chama o homem para liderar, para estar à frente, para ser o cabeça. Paulo lá em Coríntios vai dizer que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Mas o que acontece? A gente tem aí agora o segundo problema, que é o qual? O feminismo. Então o feminismo ele nasce como uma resposta, como eu já falei aqui, como uma resposta ao machismo. Só que na verdade, o que o feminismo, quando o feminismo nasceu, o feminismo legítimo, a briga era por direitos iguais. Então, no machismo o homem era superior à mulher, a mulher não tinha direito nenhum, tinha que ficar quieta, tinha que aguentar, tinha que apanhar, enfim, tinha que ser humilhada. Agora no feminismo, a proposta que o feminismo vem é a proposta de que a mulher agora precisa ter direitos igualitários, né? É a famosa igualdade de gênero. Então agora, se é homem ou se é mulher, tem os mesmos direitos. Então agora a mulher conquista lá, né, a partir do final do século XIX, começo do século XX, agora começa a nascer ali as brigas, né, as lutas políticas feministas, onde as mulheres vão e fazem marchas e tal, e elas conseguem o direito de voto, e elas conseguem outras coisas e começam a conseguir os seus direitos. E isso é bom, isso é bênção, ok? Porém, com o passar do tempo, o movimento feminista começou a mudar a sua perspectiva. O movimento feminista agora não brigava mais, agora não briga mais por direitos iguais, mas agora briga para mostrar que a mulher é superior ao homem. Então agora o que nasce para ser uma resposta ao machismo vira exatamente o contrário do machismo. Vira exatamente a mesma coisa, só que de um lado oposto. Então agora a mulher, agora são algumas mulheres que humilham os homens, são agora algumas mulheres que inferiorizam os homens e dizem agora que não precisam de macho nenhum, que são auto-independentes, que são autossuficientes, que não necessitam de homem nem para parir, né? Nem para ter filho, que hoje tem bancos de esperma aí à vontade, para você ir lá e fazer inseminação artificial, para você ir lá e tal. Então você não precisa de homem nem para ter filho mais, e é esse o ideal feminista que é pregado hoje. E tem crescido muito. Tem crescido, cada vez mais. Até parece que não foi um homem que doou lá o esperma no banco, né? Exatamente, né? Mas hoje já tem bastante, né? Hoje tem bastante, então a origem pouco importa, a coerência está longe, né? A coerência está longe. Então a gente tem o problema do feminismo que nasce. E aí é uma pergunta, né? Eu fiz uma pergunta para os homens aqui, perguntei quais eram as características, né? E uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês é: vocês estão sendo esses homens que vocês disseram? Com as características que vocês disseram? Nós precisamos ser esse tipo de homem que provê, que protege, que ama, que honra, que dá uma vida digna para as nossas famílias. Mas agora tem uma pergunta para as mulheres também. Mulheres, vocês estão deixando o homem, o marido de vocês, serem homens de verdade? Porque, irmãos, nunca na história se teve um avanço, nunca na história se teve uma estatística tão grande de homens bananas como a gente tem hoje. Mas isso muito por quê? Por conta dos ideais feministas que foram crescendo ao longo do tempo. Uma das coisas que o machismo trouxe foi o abandono das famílias. Uma das coisas que o machismo trouxe foi o quê? Famílias destruídas. Então, a mulher apanhava do marido, a mulher ela sofria violência doméstica, ela era humilhada, chegava uma hora que ela não aguentava mais, ela pegava os catarrentinhos e
vinha, fugia. Com isso nasceram muitas famílias destruídas, desestruturadas, onde o homem, o filho ali, só tinha a mãe como exemplo, como inspiração, como referência, é a palavra mais exata, como referência. E isso trouxe o quê? Isso trouxe homens que não sabem se posicionar como homens, que não têm autoridade como homens. Isso trouxe problemas para os homens, mas também criou nas meninas, né, nas crianças, nas meninas, que essas mulheres sozinhas cuidavam, o quê? O ideal de autossuficiência também. Minha mãe conseguiu fazer tudo sozinha, então eu também posso fazer tudo sozinho, eu não preciso de homem. Então isso, querendo ou não, isso pode ser algo que vem sendo implantado na cabeça das pessoas, não por querer, não é uma doutrinação da mãe que acontece isso, mas é algo que é perceptível, é algo que a criança absorve, ela não precisa ouvir palavras, ela observa, a criança observa. Eu costumo dizer que criança é esponja, você coloca na água ali, ó, você aperta, suga tudo que tem lá de volta. O Carlos Henrique, então, algumas meninas, muitas meninas abraçaram a filosofia feminista devido ao pai, ao mau exemplo do pai dentro de casa. Ao mau exemplo, pai violento, pai irresponsável, pai isso, pai aquilo outro. A menina pega um ódio de homem, que homem não presta, que homem não sei o quê, que não quer ter a vida que nem a mãe teve, e acaba abraçando a filosofia feminista. Exatamente, então esse foi um problema que o machismo trouxe. Esse foi um problema que o machismo trouxe. Então, o referencial de pai e mãe, uma família, como eu vi esses dias, o pessoal criticando, família tradicional brasileira, né? Pai, mãe e filhos, esse é o ideal que Deus criou, esse é o tipo de família ideal. Por quê? Porque o homem, como referência para o seu filho, ensina como o seu filho deve ser como marido e como pai no futuro. O homem, como referencial para a sua filha, ele mostra como ela deve procurar um homem para ser o seu marido. A mãe, como referencial para a sua filha, mostra como a sua filha deve ser como mãe, como esposa lá na frente. E a mãe, como referencial para o seu filho, mostra como ele deve buscar uma moça para se relacionar no futuro. Então esse ideal de família é completo. Ele é completo por quê? Porque ele preenche todas as lacunas existentes ali. Então não deixa nenhum problema, estrutural. Não deixa traumas. Esse tipo de estrutura familiar é o ideal porque, qual é a palavra que eu posso usar? Preenche tudo que é necessário para que os filhos venham a crescer sabendo diferenciar os seus papéis, sejam homens, sejam mulheres. Mas a gente acaba tendo esse tipo de problema. Então, o machismo trouxe esse tipo de problema. Criou-se o feminismo para resolver o problema do machismo. No final das contas, a gente acabou ficando com 2 big de problema. E hoje nós temos o quê? Mulheres que, por mais que não sejam feministas ou não sejam cristãs, são mulheres que não deixam hoje o seu marido desempenhar o papel de liderança que Deus o chamou para desempenhar. Castra o marido. Então, assim, tem muitas pessoas que... muitas pessoas que a gente vê que no namoro já é a menina que manda ali, velho. Ah, isso aí a gente vê direto. É o que a gente mais vê. No namoro já é a menina que manda ali. Então assim, tem um almoço com a minha família. Não, você não vai, você vai sair comigo. Não, porque não, você vai, não, hoje, cara, você não me dá atenção, você não me ama mais, não sei o que e tal. Então isso começa lá no relacionamento, lá no namoro. Por quê? Porque isso vem de uma família desestruturada. Isso vem desses 2 problemas, do machismo e do feminismo. E acaba acontecendo, como eu já vi em muitos casos, o pastor já viu, eu conheço, ele conhece, nós conhecemos, todos que estão aqui conhecemos, casais onde o marido não tem voz. Não tem voz. Às vezes ele não fala, por quê? Porque a esposa não deixa. Tem mulher que fala demais, velho, e não deixa o marido falar. Ela quer que o homem tome a posição, mas ela não deixa ele tomar a posição. Ela não deixa ele tomar a posição. Em contrapartida, existem também os casos que o cara é um bananão, né? O cara é um bananão
E a mulher acaba se vendo obrigada a tomar a frente porque o cara é um bananão. Só que se ela toma a frente, o que o bananão vai fazer? Vai virar homem? Não, vai continuar sendo um bananão. Então assim, exato. Mas aonde que entra o problema? Onde que entra a solução disso? O homem precisa entender o seu papel. O homem precisa entender para que Deus o chamou. Mas tem muitos homens que falam, você que sabe. A mulher quer uma opinião dele, né? E ele fala, não, você que sabe, o que você fizer tá bom. Então ele não está tomando o papel dele. Exatamente, é o que eu falo. Existem homens que são bananões, velho. A gente tem vários exemplos na Bíblia. Acabe, para mim, se não foi o maior ali, ele e Adão estão ali, ó. Acabe foi, mano, Salomão foi um bananão também. Fez aliança com tudo quanto é povo. As mulheres trouxeram um monte de ídolos, de idolatria para dentro de Israel. Cara, então assim, por que a gente tem problemas hoje? A gente tem problemas hoje muito porque os homens não entendem o seu papel de liderança. Os homens não entenderam para o papel que Deus os chamou. E aí o que acontece? Com o advento do feminismo, que as mulheres tomaram posição, né, a gente lembra lá que Deus criou o homem perfeito, amém? Deus criou o homem perfeito lá, criou Adão e Eva, tudo certinho. Adão sabia o seu papel, Eva sabia o seu papel. Quando existe o pecado, quando o pecado acontece na humanidade, o que acontece na sequência? Perde-se isso. Lembra que agora Deus fala, agora o homem você tem que trabalhar agora e tal, e a mulher fala que o desejo dela seria contra o desejo do seu marido? Então agora existe o quê? Existe uma disputa. Enquanto as mulheres querem um papel que não é delas, o homem que antes sabia do seu papel, ele vê a mulher galgando o papel dele e fala assim, eu não quero essa responsabilidade, não, deixa para ela. Então assim, nós temos dois problemas. É a mulher correndo pelo papel que não é seu, e o homem deixando a mulher tomar o papel que não é dela. Oi? Exatamente, é o homem vendo e falando assim, se tem quem faz, não vou fazer. É mais ou menos por aí. Então, a gente tem esse problema. A gente tem a masculinidade bíblica agora sendo desconstruída. Por quê? Porque os homens não querem, a gente vai falar isso aqui nos próximos tópicos, mas o homem não quer assumir o seu papel de liderança. E o papel de liderança, quem deu para o homem não foi a mulher, foi o próprio Deus. Então, eu fiz essa pergunta justamente para instigar o debate, né? Se as mulheres estão deixando os maridos liderar, porque existe, por mais que não seja em todos os casos em que o homem é um bananão, nem sempre o homem bananão tem uma mulher que quer tomar frente de tudo, mas às vezes uma mulher que precisa tomar frente, porque senão não vai. Mas eu fiz essa pergunta para instigar isso, para instigar o debate, mas por quê? Porque nós, homens que estão aqui, nós precisamos entender qual é o nosso papel, o seu papel, o meu papel, o papel de liderança. É nós que temos que tomar a frente. Quando o povo de Israel foi lá atravessar o Jordão lá, né? Quem entra na frente primeiro que molha os pés lá? São os sacerdotes, são os homens. É os homens que vão na frente. Ao contrário de hoje em dia, que né, numa eventual situação aí, mulheres e crianças vão na frente. Não, é o homem que vai na frente, é o homem que tem que ir ali mostrar o caminho. O homem é o guia. Na passagem lá de Peniel, lá que Jacó coloca as mulheres e os meninos para ir para frente, foi pura covardia. Pura covardia. Pura covardia. Essa passagem aqui que o pastor está falando é quando Jacó, ele fica sabendo que Esaú está vindo ao seu encontro, seu irmão. E ele não via Esaú desde a época que ele enganou Esaú lá, roubou a bênção dele. E aí ele fala, meu Deus, meu irmão vai me matar. 400 homens de guerra. E aí, Esaú está vindo com o seu povo tudo lá. E aí Jacó fala assim, meu Deus, e agora vamos mandar um mensageiro com um presentinho. Aí mandam na frente. Daqui a pouco manda outro mensageiro com outro presentinho. E aí daqui a pouco quando eles vão passar o val de Jaboque, fala assim, vai lá, Lia, Raquel, vai caminhada aí, vai lá, vai encontrar o tio Esaú, que eu já vou. Vai indo que eu já vou. Pura covardia. Isso é o homem fugindo do seu papel. É o homem fugindo de enfrentar lutas que ele precisaria enfrentar. Então assim, nós temos vivido um tempo, irmãos, de homens covardes que fogem do seu papel. Que está ao contrário do que a masculinidade bíblica diz, do que a Bíblia diz que o homem tem que ser. Então, irmãos, primeira coisa, nós que estamos aqui, tá? Porque essa mensagem aqui para você que está assistindo aí em casa também, tá? Não sejam covardes.
Assumam o seu papel de liderança. Assuma o seu papel, assuma aquilo que Deus te chamou para ser. Porque se você não assumir, a tua esposa vai. Vai E mesmo. você vai ser chamado de bananão. Certo? Se não for chamado, pode ter certeza que alguém vai pensar. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Esse é o pior. Faz melhor do que a gente em alguns casos. Mas entendam, não sejam covardes. Ah, mas eu tenho medo. Ah, mas eu tenho vergonha. Deus tem uma palavra para você. Esforça-te e tem bom ânimo. O teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vai, filho. Vira homem. Vai, bananinha. Vira homem. Você não quer que come, pastor? Você é um homem ou é um rato? É um homem ou um rato? Ninguém fala rato aqui, não, pelo amor de Deus, viu? Então, gente, então, homens que estão aqui, vocês precisam entender o seu papel. Você é líder. Deus te chamou para liderar. Deus te chamou para ser o cabeça. Deus te chamou para tomar posição, para tomar decisão. Não é ser ditador, tá? É ser líder. Líder não manda, líder influencia. Exatamente. Líder influencia. Certo? Então vamos continuar aqui para a gente não perder tempo. Então, o primeiro tópico aí, meu Deus. Então vamos lá. Ao contrário dessa falácia feminista, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que quem? Cristo lidera a igreja. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, essa liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. Nesse sentido, o exercício da liderança do homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Então, irmãos, a gente precisa entender que Deus nos chamou para liderança e não para qualquer liderança, mas para liderarmos o nosso lar como Cristo lidera a igreja. E Cristo lidera a igreja em amor. Cristo lidera a igreja não é ditando. Cristo lidera a igreja em amor. E esse amor foi tão grande a ponto dele se entregar por nós, de se entregar pela sua noiva. Então olha a forma como nós devemos liderar a nossa casa, liderar a nossa família. Em amor. E liderar em amor. Os outros tópicos estão mais fáceis, eu acho. Liderar em amor é se sacrificar, é se dedicar, é se entregar sem reservas. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Certo? A gente precisa nos sacrificar pelas nossas famílias, pelas nossas esposas, pelo papel que Deus nos chamou para ser. Porque senão nós seremos fracos. Presta atenção nessa frase aqui, para você postar no Instagram lá, no WhatsApp lá depois, tá? O verdadeiro homem não assume responsabilidade porque é forte, mas ele se torna forte porque assume responsabilidade. Nossa. Coloca isso aí lá no Instagram depois, no WhatsApp lá, está, você colocar lá, hein? O verdadeiro homem não assume responsabilidade porque é forte, mas ele se torna forte porque assume responsabilidades. Então a gente precisa ter isso na nossa mente, irmãos. Ah, mas eu não sou capaz. Ah, mas eu não sou capacitado. Vai para cima, mano. Deus vai te capacitar. Você vai se tornar forte. São essas decisões, são os desafios que vai fazer você se tornar forte. Ninguém fica forte sentado no sofá, mano. Fica forte treinando, fazendo exercício. Então, vai para cima dos desafios que Deus tem para sua vida, que você vai ser um homem forte. Certo? E um homem forte, um líder forte que se sacrifica, precisa evidenciar virtudes como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Porque quando um homem assume responsabilidades e manifesta essas virtudes, então uma mulher vai querer ser submissa a ele. Nenhuma mulher vai querer ser submissa a um banana, velho. Ou até vai para poder mandar, né? Mas nenhuma mulher... é muito fácil, eu vejo muitas mulheres falando isso. Que é muito fácil ser submissa ao homem de Efésios 5. As mulheres têm dificuldade em ser submissa aos homens, em alguns casos, por quê? Porque o homem não é o homem que a Bíblia diz que tem que ser. Por isso que as mulheres têm dificuldade em se submeter. Porque o homem ficou banana, ficou fraco. Certo? Então, não sejam covardes, sejam fortes, assumam responsabilidades, assumam a liderança que o Senhor chamou vocês para assumir. Amém? Sim, não é em excesso, exatamente, nem ditador, nem só eu mando aqui, você fica quieta, e nem ser bananão. Você tem que ser um líder influencia, um líder conversa, dialoga, o líder é diplomático,
ele é, o que é? A palavra que está na moda? Democrático. Ele é democrático. Líder é democrático, certo? Alguma dúvida, pessoal? De boa? Tranquilo? Quem quiser, fale agora, Carlos para sempre. Tópico 2. A erosão da masculinidade. Subtópico diz apologia à homossexualidade. Cadê o Éder? Tá assistindo aí, Éder? Se estiver assistindo aí, já prepara a defesa aí, em nome de Jesus. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo, ou seja, independente se o camarada lá nasceu com pênis ou não, ou se a mulher nasceu com uma vagina ou não, então não depende disso ela ser mulher, não depende disso ele ser homem, certo? Depende da anatomia do seu corpo. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sua sexualidade. Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. Disso, ocorre uma crise do comportamento masculino no tempo presente. Então, irmãos, o que a gente tem visto na sociedade hoje? As ferramentas que têm sido utilizadas para a desconstrução dessa masculinidade. Nós temos, aqui esse tópico especificamente, falando a respeito da ideologia de gênero e do apoio, né, à apologia à homossexualidade. A gente precisa entender, irmãos, que o autor ele coloca algo interessante aqui, ele coloca que as investidas do sistema atual estão para legitimização, né, a legitimação da homossexualidade, ou seja, eles querem fazer o quê? Eles querem legitimar isso como se fosse algo normal, algo comum, é normal. Homem com homem, mulher com mulher, é comum. O problema é o seguinte, né? É comum. Querer colocar isso como comum. É querer trazer para dentro da igreja isso como normal, né? Então, esse a sociedade prega isso, a sociedade quer legitimar isso, certo? E não só legitimar. Se fosse só legitimar, ok. Porque cada um tem direito de ser o que quiser lá fora. O problema é que além de legitimar e querer legitimar isso, eles querem também criminalizar a heterossexualidade. E aí é que está o problema. Então hoje, se você está num local, tá? Você está num local onde você fala assim, eu sou hétero, sou um homem hétero cristão, pronto. Você já arranjou um big problema para sua cabeça. Dependendo de quem está do seu lado, de quem está ouvindo, de quem está gravando, meu amigo, você já arranjou um processo. Você já é homofóbico. Então, se você pega, por exemplo, quantos aqui assinam Netflix? A Netflix agora nos últimos tempos, os últimos lançamentos da Netflix têm sido apenas, usando a linguagem bem clara, só filmes vulgares. Só as séries que têm sido colocadas agora, só as porcaria. E os últimos, se você pegar o seu Instagram, cadê meu celular? Tá aqui. Minha sogra assiste também, tem uns que é misericórdia, viu? Tem uns que é só pela misericórdia, viu? Feio, o negócio é feio. Mas se você for no Instagram da Netflix agora, se você for no Instagram da Netflix agora, se eu não me engano, os últimos, até antes de eu vir para aula, tá? Que eu dei uma olhadinha lá. Dos últimos 10 posts que eles fizeram no Instagram, 7 é apologia à homossexualidade. 7 apologia à homossexualidade. No começo da aula, você falou de uma coisa que identifica homem e mulher, XX e XY, independente de operação transexual. O homem que vai lá, ele corta e transforma como se fosse uma mulher. Beleza, ele vai ficar com o corpo igual de uma mulher. Porém, quando ele vai para a parte científica, ele vai fazer o exame de cromossomos, vai constar que ele tem XX. XY. Então, ele vai contar que ele é XX. Não, independente X é mulher.
XX é mulher. Isso, XX, Eu não vou a parte entrar nisso. científica vai provar Eu não que vou entrar independente nisso. dele não ter o órgão. Gente, ó, atenção aí. Deixa o Reginaldo falar, gente. Vamos lá, fala. Que independente dele não ter o órgão masculino mais, o exame cromossômico vai mostrar que ele é Homem. homem. Então, a Não vai ter útero, não vai ter ovário. A esquerda no mundo, isso não é só no Brasil, tá? A esquerda no mundo está tentando entrar num órgão internacional para tirar essa parte científica dos processos. Ou seja, não tem como mais eu provar que homem é homem e mulher é mulher depois da cirurgia. Porque não vai poder. Depois, porque eu vou fazer exumação, ela vai saber. Exatamente. Vamos saber. Eles querem tirar para efeitos jurídicos. Apenas isso. Então, assim, hoje, irmãos, nós temos uma apologia muito grande à desmasculinização do homem. Então, o homem que diz que é homem, né, hoje a gente tem um conceito também, eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, que é o conceito de masculinidade frágil. Acho que você já deve ter ouvido a respeito disso. Mas, por exemplo, acabou de lançar um filme aí, né? Vocês viram o filme que foi lançado aí, né? Qual foi? Deu mó movimentação aí. Barbie. Legal as irmãzinhas tirando foto, fazendo selfie, saindo do cinema vestido de rosa. Então, e aí Vestido de o que rosa. acontece? O que acontece, gente? Vamos lá, o que acontece? Acabou de lançar a Barbie, certo? E aí, assim, muitos homens foram com as suas namoradas assistir Barbie, ok. Até aí, ok, irmãos. Até aí, ok. O cara quer agradar a namorada, né? O cara quer agradar a namorada, né? Então, ele vai lá assistir lá a Barbie com a mulher. Ele vai lá, enfim, vai com a roupa de São Paulo, né? É verdade. Vai com a roupa de São Paulo, certinho. Vou te processar. Desculpa, mas eu não podia perder a piada. Desculpa, mas eu não podia perder a piada. Desculpa. Mas ó, vamos voltar aqui, ó. Vamos lá. Nunca mais dá aula. Aqui, gente, rapidinho. Então, teve muitos homens que foram lá. Assistir Barbie com as suas esposas, namoradas, enfim, para agradar. Alguns porque gostam mesmo, né? Mas outros porque foram lá para agradar a esposa, enfim. Ok. Mas se você fala assim, se alguém chega para você e fala assim, por exemplo, você não foi assistir Barbie, não? Aí você fala assim, eu não gosto. Para mim é um filme para mulher. Para criança não é não. Classificação indicativa de 14 anos para cima. Para adolescente para jovem. Se você fala assim, é um filme para mulher, nossa, você tem uma masculinidade muito frágil. Quer dizer, então se você for assistir Barbie, você é menos homem do que... Você entende? Então, assim, hoje em dia é isso. Hoje em dia é o conceito de masculinidade frágil para fazer você parecer o que diante da sociedade? Um bobão. Eles querem fazer com que você pareça o quê? A Dove e a Natura já está fazendo isso faz tempo. Exatamente. Então, assim, a gente tem vários mecanismos que estão sendo utilizados hoje para desmasculinizar o homem, para fazer com que o homem tenha vergonha de ser másculo. Porque ser másculo é o quê? Ter característica de homem. Macho. De macho. Ter característica de homem, ser viril. Ser viril é isso, é ter característica de homem. Yes. Então, a gente precisa entender, irmãos, tá? Homens que estão aqui, a sociedade não vai facilitar para nós. Não vai. Não vai facilitar para nós. A sociedade não vai facilitar para a gente. Estão surgindo cada vez mais mecanismos de tanto apologia como criminalização da masculinidade. Então, assim, só de você falar que é homem, só de você falar que não gosta de certa coisa, só de você falar que prefere certa coisa, pronto, você já... Aquela brincadeira que eu faço, né? Cheiro de testosterona já vai ofender já. Já é, ofende. Fala aí, né? Não, do jeito que tá indo, quando nascer no hospital, o médico não vai mais poder falar é homem. É menine. Ou menina. É menine. Ô, meu pai. Agora, hoje, bonito é homem usar cropped. Que coisa ridícula. Usar o quê? Vocês sabem o que é cropped, né? Aquela cozinha que vem aqui mostrando o bico. Tem homem usando, gente. Eu vou comprar. E se o homem não usa, tem masculinidade frágil, entendeu? Masculinidade frágil. É porque o homem é masculinidade frágil. O bispo vende lá, tá? Ele não vai comprar, não. Então, gente, ó. Então, homens que estão aqui, que estão assistindo aí em casa, prestem atenção, a sociedade não vai facilitar pra gente. Não vai.
É daí para pior. É daí para pior. Então, além de legitimar a homossexualidade, a apologia à desmasculinização, o homem ainda está sujeito a ser criminalizado simplesmente por querer ser homem. Ponto. Tudo isso é o espírito do anticristo. Tudo isso. Então, isso são coisas que vêm, tá? Essas apologias já vêm de tempos, tá? Então, assim, a gente pensa assim, nossa, primeiro beijo gay, acho que uma novela em horário nobre, se não me engano, faz poucos anos. Mas, no cinema, pasmem, irmãos, o primeiro filme com temática gay foi lançado no cinema em 1825, ainda no século XIX. O primeiro filme com temática gay. De 1825 até 1940 foram lançados inúmeros filmes com temática gay. O primeiro beijo gay nos cinemas aconteceu em 1927. Então, irmãos, isso não é de agora. Não é agora que começou. A gente precisa entender isso. Exatamente. Antigamente a gente não tinha acesso. Não, a sociedade não aceitava isso. Não era tão escarrado como é hoje, né? Não era tão na cara. Então, isso já tenta ser normalizado desde o século XIX, irmãos. Desde lá de 1825. Em 1940, a Associação do Cinema proibiu filmes com temática gay, homossexual. E só a partir de 1996 foi que foi liberado novamente. E daí pra cá foi só ladeira abaixo. Então, assim, irmãos, isso acontece, tá? Isso vem acontecendo, não é de agora, já é de antes. E não vai parar. Não vai. A tendência para nós homens é piorar. Então, sejam firmes. Entendo que antinatural não é você ser homem, pelo contrário, você é o mais natural possível, certo? Mas a gente precisa entender que antinatural é aqueles que, como Paulo falou em Romanos capítulo 1, pegaram a verdade de Deus e mudaram em mentira, preferiram a mentira, mudaram o uso natural dos seus corpos. Então isso é o errado, isso é o antinatural, não nós. Nós somos homens, amém? Yes. Amém? Glória. Então, essa é a crise de comportamento masculino que a gente tem hoje. Homens usando cropped. Olha só que coisa ridícula, coisa feia. E não é machismo não, mas uma coisa que eu acho muito esquisita nos comerciais que passam na televisão, homens se depilando, meu. Eu acho aquilo horrível, velho. Eu nunca vi isso, nem tenho TV aberta em casa, irmãos. Não, é um comercial da Natura. Nem tenho TV aberta em casa, mas comercial da Natura. Tá muito feio aí. Isso não vai fazer você, como é que é? O título é... que se depila. Não, mas os caras se depilam, os caras todinho, falam, barriga, corpo, tudo. Eu acho esquisito. Os caras têm orgulho de falar, não, me depilo. Não sei o quê. Ok, cara, cada um, mas pra mim... Tem alguém aqui que faz isso? Certo? Mas vamos lá. Alguma dúvida? Tranquilo? Subtópico 2, vamos lá. Responsabilidade negligenciada. Vamos correr. Entendeu o que a Danilo quis dizer, né? Olha, não deu nada também. Vamos lá. 2. Responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Uma parcela é incapaz de sustentar a própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcios. Então, irmãos, olha o que a gente tem vivido. Esse tempo trouxe pra gente homens, como a gente já falou aqui, bananões. Então, o modelo bíblico de homem tem sido abandonado. Os homens não querem ser o homem que a Bíblia manda ser. Por quê? Porque é muito difícil, irmãos. Não é fácil ser homem. E aí o que acontece? Os camaradas acham assim, não, é mais fácil eu fugir das minhas responsabilidades. Exige esforço. Exatamente, existe sacrifício, como a gente falou aqui. Então, uma das características de ser viril, tá? Ser viril, quando você vai falar a respeito de virilidade lá, duas definições que tem para viril, além de másculo, é o que? Esforçado e corajoso.
Então o homem que ele é viril, virilidade não é só, não diz respeito só à área sexual não, se o homem é forte na cama ou não. Mas se o cara é corajoso e esforçado também, se ele corre atrás e faz aquilo que é necessário fazer, se ele é homem de verdade. Então, irmãos, o que acontece é que os homens estão abandonando o modelo bíblico de masculinidade e estão correndo das suas responsabilidades, estão fugindo delas. E o que acontece? Ao invés do cara ser um protetor, ao invés do cara ser um provedor, ao invés do cara ser um cara que ama e se sacrifica pela sua família, ele é um covarde que foge das suas responsabilidades. Então hoje a gente tem o quê? Homens que não sabem o que querem da vida, que não tem palavra, que falam uma coisa e voltam atrás, homens que não assumem responsabilidade, não medem consequências dos seus atos, homens que não gostam de trabalhar, velho. Tem homem que não gosta de trabalhar. Não é porque está desempregado, o desemprego acontece, o desemprego é uma consequência, mas o cara não gosta de trabalhar. Tem um plano B, não vai a... Cama, mesa e banho. Exatamente, o cara não gosta de trabalhar. O cara quer ser sustentado pela mulher. Mas é Bíblia, E pastor. o pior é que quando o cara desse está no meio cristão, sabe qual é a frase que ele usa? Qual que é a frase que ele usa? Deus provê. Não é só isso. Se fosse isso, estava bom. Eu estou vivendo da... Tá obrando. Rapaz. Quem vive da obra é o pastor Guilherme. Quem vive da obra é o pastor Guilherme. O pastor Guilherme vive da obra. Exatamente. Trabalha na obra. Pedreiro. Constrói casa, pedreiro. Agora um vagabundo que não gosta de trabalhar e quer acordar meio-dia, todo dia, para fazer não sei o que e falar que está vivendo da obra, irmãos, ajuda a minha fé, né? Pelo amor de Deus. Então esses homens que não gostam de trabalhar, não é por doença, não é por incapacidade, não é porque estão num momento de desemprego que acontece com todo mundo, não, é porque não gostam mesmo, é por preguiça. É por preguiça. Homens que abandonam mulheres grávidas, que não assumem seus filhos. Eita. Olha o patamar que chegamos. Deixa eu falar uma coisa, hoje nós estamos colhendo frutos do que foi plantado lá atrás. É o que eu falei aqui na lição 2, a gente colhe frutos hoje do que foi lá atrás, foi plantado lá, do que a igreja não brigou lá, do que a igreja não conversou lá. A gente colhe fruto hoje. Os divórcios mais que triplicaram nos últimos 10 anos dentro da igreja, irmãos. Se você for fazer uma pesquisa, quantas mães solteiras existem dentro das igrejas? Diga-se de passagem, né? Meninas que foram criadas na igreja. Absurdo. Né? Absurdo. Então, assim, são coisas que o homem negligenciou a sua responsabilidade. O cara preferiu ser frouxo do que ser homem. E essa é a geração que a gente tem hoje. Um bando de homem frouxo, que prefere ser frouxo. Não é porque não aprendeu a ser homem, não. É porque viu alguém sendo homem, achou muito difícil e preferiu ser frouxo. Então essa é a geração que a gente tem hoje. Uma geração que não é masculina o suficiente, que não entendeu qual é o papel para o qual Deus chamou. E esses homens, o que eles fazem? Eles maculam famílias. Eles são meninos que decidiram casar e machucaram mulheres. São meninos que decidiram casar. O casamento não é para meninos, o casamento é para homem. O casamento é para homem. É para quem tem coragem de ir lá na casa do pai, da garota lá e falar assim, ó, eu estou pegando para fazer minha responsabilidade, vai ser minha agora. Eu vou cuidar, eu vou prover, eu vou guardar. Igual você fez, agora é minha vez. É para quem tem, desculpa a palavra, irmãos, é para quem tem culhão. É para quem tem, ó. Eita! É para quem tem hombridade. É hombridade. Hombridade. Vamos falar assim, né? É para quem tem hombridade, não é para frouxo. Casamento não é para frouxo. Então, irmãos, maculam pessoas. Meninos que casam com mulheres destroem famílias. Certo? E a gente colhe, infelizmente, a gente colhe frutos hoje. Quantas pessoas, quantas crianças vão crescer sem o pai do lado, sem a mãe do lado, por uma decisão errada, por uma falta de senso, de responsabilidade de um homem? Porque o que a gente mais tem é abandono paterno. É o que a gente mais tem aí. E aí eu quero rapidamente só jogar uma fogueira aqui, só jogar um pingo de gasolina aqui no fogo só.
por causa do tempo que não vai dar, mas é uma coisa que eu estava conversando com o Lindenberger no domingo. O que acontece? A gente tem uma igreja que defende o quê? Defende a vida, é contra o aborto, né? Enquanto isso a gente tem pastores largando mulher com filho, abandonando. Enquanto isso a gente tem homens de dentro da igreja que engravidam uma mulher lá fora, ou até dentro da igreja, e não quer assumir a criança. A gente abandona. A gente é contra o aborto, mas a gente não cuida nem dos nossos às vezes. A gente é contra o aborto, mas a gente não vai lá no orfanato adotar também. A gente fala assim, então, de vez de abortar, por que não dá para o orfanato? Né? Não sei o quê. Mas a gente vai lá adotar, a gente está indo lá adotar, cuidar também. Então, se a gente quer falar, irmãos, a gente tem que ter autoridade moral para falar. Vamos lá adotar lá. Eu quero adotar um, mas se Deus quiser eu vou conseguir. Quero adotar um. Então, meu, a gente precisa ir lá e falar. Casais homossexuais. Hoje, exatamente, aí a gente quer reclamar dos caras que vai lá fazer o que era para a igreja, tá fazendo igreja, tá? Porque o papel de cuidar do órfão é da igreja, é das viúvas e dos órfãos é papel da igreja cuidar. E a gente negligencia a nossa responsabilidade. E aí a gente quer criticar. Então, coerência. A gente precisa ter coerência, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade. Vamos lá? Subtópico 3, crise de liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança e que procurava alguém para reverter essa situação. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. Você pode dizer isso aqui, homem? Ninguém! Aqui, ó. Esse aqui, moço! Ó, Glória! Vai, aqui, fala de novo aí. Ó, Fala de novo. presta atenção, Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança e que procurava alguém para reverter a situação. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. Você pode dizer esse aqui? Urra! Olha Deus é aqui! Yes! Olha aqui, Claudinha. Irmãos, crise de liderança. Nós temos crise de liderança na igreja. Nós temos crise de liderança aí fora, na sociedade. Quando a gente vai olhar, tá? As lideranças que foram levantadas na igreja há um determinado tempo atrás, como Billy Graham, Francis Schaeffer, a gente olha as lideranças que são levantadas hoje, dá vontade de chorar. A gente vive um momento de crise de liderança. A gente vive um momento onde os homens estão fugindo da responsabilidade. Então, lá em Ezequiel, nós vamos ver isso, nós vamos ver o quê? Deus fala para Ezequiel, fala assim, Ezequiel, ó, o povo está vivendo aí, ó, no antro de prostituição, da imoralidade, da injustiça. O povo está sofrendo com tudo isso aí. E deixa eu falar uma coisa, todos os líderes de Israel são culpados disso. Todos os líderes, ou porque foram omissos, ou porque não lideraram direito, ou porque foram eles que lideraram o povo até chegar a esse estado. Então, irmãos, o papel de liderança é importante. Quando a gente não tem liderança, vivemos anarquia. Nós temos hoje homens incapazes de liderar, homens que são medrosos, não querem a responsabilidade. Então a gente precisa mudar essa situação, e Deus procura homens que mudem essa situação. E é por isso que nós estamos aqui hoje aprendendo isso. Homens a como ser homens, e mulheres para ajudar os seus maridos a serem homens de verdade. Porque se o homem tem uma missão, a mulher tem o quê? Uma submissão. Ela tem a missão de ajudar o homem a completar a missão dele. Então, se o seu marido não está sendo homem, ajuda ele a ser homem. Chama na xixa, velho. Joga uma água na cara dele e fala, acorda pra vida, irmão. O amor. Acorda pra vida. Acorda pra vida. Certo? Vamos lá pro top 3. Vamos ver se dá tempo. Boaz, símbolo de masculinidade. Primeiro, modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi. Essa perderam o marido, os filhos, e ficaram apenas com a moabita Ruth, uma de suas noras, também viúva e sem filhos. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz.
Ao saber que Ruth deixara sua terra para apoiar a sogra, Boaz a tratou com generosidade. Está em Ruth capítulo 2, verso 11 e 12. Ele se dirigiu a ela com ternura, a protegeu para não ser molestada, a alimentou e ordenou que fosse favorecida na colheita. Porém, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros. Quando nós vamos ver o texto, do livro de Ruth, nós vamos ver a história de Noemi. Noemi acompanha seu marido toma uma decisão precipitada, sai de Belém porque estava tendo uma fome, vai para Moabe. Chega lá, Elimelec morre, deixa Noemi viúva, fica seus filhos, Malom e Quilion. 10 anos se passam, os dois morrem também. Agora fica Noemi viúva, Ruth viúva e Orfa viúva. E agora Noemi fala: olha, vocês peguem suas coisas, voltem para a casa dos seus pais, eu vou voltar para a minha terra e tal. E Ruth fala: não, eu vou ficar com você, eu vou com você até o fim. O seu Deus vai ser o meu Deus, a sua terra vai ser a minha terra, o seu povo vai ser o meu povo. Onde você morrer, eu vou morrer lá também, eu vou ser sepultado lá também. E Ruth volta com Noemi lá para sua terra, para Belém de Judá. Quando Ruth volta com Noemi, Ruth agora vai procurar comida. A Bíblia vai dizer que Noemi diz que ela já era velha. E Ruth vai agora aos campos tentar colher alguma coisa. Então existiam ali no meio do povo judeu, existiam alguns procedimentos, digamos assim, algumas regras, Então os estrangeiros poderiam colher da colheita que caísse no chão. Então eles poderiam colher, eles não poderiam colher diretamente da plantação para eles, mas eles poderiam se alimentar daquilo que caísse daqueles que estavam colhendo. Então Ruth foi a um dos campos, por desígnio de Deus, acabou indo para um campo que pertencia a Boaz. E Boaz, quando viu ela, que ficou sabendo da história dela, Boaz agora trata Ruth com generosidade. Ele dá abrigo, ele dá alimento, ele dá água para ela beber, deixa ela trabalhar, protege ela e ainda ordena aos seus empregados ainda para que eles deixassem cair mais da colheita para que ela pudesse pegar e levar para sua sogra. Então Boaz, ele trata ela com generosidade. Quando Boaz sabe, ele entende, que naquela época tinha o processo do resgatador, do remidor. Então, se um homem tivesse uma mulher, ele morresse e essa viúva não tivesse filhos, essa mulher poderia ser resgatada por um parente mais próximo. Ele teria filhos com essa mulher para que a linhagem desse homem que morreu não acabasse. Então esse era um processo que tinha em Israel naquela época. E Boaz era um dos resgatadores, dos remidores que tinha ali na família de Noemi. Ele era parente de Elimelec, porém tinha uma ainda na frente dele. E apesar de ele ter feito tudo isso com Ruth, protegido ela e tudo mais, ele precisava ainda conversar com esse outro remidor para que a situação de Ruth e Noemi pudesse ser resolvida. Então Boaz, ele foi um homem generoso. Isso é uma das características que o homem verdadeiramente masculino, bíblico, ele precisa ser generoso. Cuidar, proteger, ele precisa alimentar, ele precisa ajudar, precisa ser generoso, certo? Tópico 2, modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimelec, Boaz estava ciente de que o direito não era dele, mas de um parente mais próximo que ele. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos. Boaz, irmãos, como tinha um parente mais próximo ali na família do que ele poderia simplesmente olhar para Ruth e falar assim: você não é problema meu. É isso que ele poderia ter feito. Você não é problema meu, vai falar com fulano lá. Ele poderia ter feito isso, mas Boaz foi generoso e ele fez uma promessa a Ruth. Ele falou: olha, tem um parente que é mais próximo do que eu ainda. Ele é o remidor mais próximo. Eu vou falar com ele. Se ele quiser resgatar você, então ok, você vai se casar com ele. Mas se ele não quiser, eu vou casar com você. Eu vou resgatar você. Ele fez uma promessa e ele honrou essa promessa. Homem que precisa honrar o que fala, responsabilidade. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos. Na audiência, ele explicou que as terras estavam à venda e aquele que as comprasse deveria se casar com Ruth. O parente que tinha primazia autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a Moabita. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth como mulher,
Boaz tornou-se provedor e protetor daquela família. O casal gerou Obed, avô do rei Davi, cuja linhagem nasceu o Cristo. Boaz é símbolo de masculinidade, enquanto marido, pai e líder exemplar. Então, irmãos, que nós sejamos como Boaz, nós sejamos homens generosos, homens que cuidam, que provêm, que protegem, que alimentam, homens que têm senso de responsabilidade, que têm honra de cumprir aquilo que fala, porque isso para que falta em nossos dias. Palavra. Sim, não. Ou é, ou não é. Se negócio eu falo uma coisa aqui, daqui a pouco falo outra ali, ou falo uma coisa aqui, passa 2 semanas, eu falo a mesma coisa, eu falo outra coisa diferente do que eu falei, não é coisa de homem. Homem honra as calças que veste, homem honra a palavra que fala, senso de responsabilidade, de liderança, que nós possamos ser como Boaz, generosos e modelos de responsabilidade, de honra, como um homem verdadeiramente bíblico precisa ser. Amém? Amém. Deus em Cristo abençoe os irmãos. Não vou ler a conclusão, já passou da hora já, 35. Não vou ler a conclusão, mas acho que está mais do que concluído aqui, né, irmãos? Conversamos bastante. Se despede. Você que acompanhou a gente aí, Deus abençoe você, sua vida, que você possa ter absorvido aí algo da parte do Senhor. E é isso aí, vem para a próxima aí, terça-feira que vem tem mais em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. As palmas louvam ao Senhor.